como identificar a lei do transbordo? Primeiro, você precisa reconhecer em que área você está sendo próspero. Segundo, você precisa também compartilhar, abastecer outras vidas. E terceiro, você verá o milagre da multiplicação em todas as áreas da sua vida. Olá, quero informar você que no livro de 2 Reis, no capítulo 4, existe uma narrativa muito importante que relata a lei do transbordo. A história conta sobre uma viúva que tinha uma dívida para pagar deixada pelo seu esposo. E ela não tinha como pagar esta dívida e ficou muito desesperada, porque os seus filhos já estavam sendo levados para pagar tal dívida. Mas um dia ela recebeu em sua casa um homem de Deus que disse para ela: pega um pouco de azeite que você tem e coloque esse azeite nas demais vasilhas que estavam vazias. E sabe o que aconteceu? Quanto mais aquela mulher derramava aquele azeite sobre outras vasilhas que estavam vazias, aquele azeite multiplicava, aquele azeite rendia. E trazendo isso para os nossos dias, nós conseguimos entender que o azeite representa o Espírito Santo e as vasilhas representam as nossas vidas quando o recebemos. O Espírito Santo, ele dá dons para cada pessoa. Dá dom do conhecimento, dom da sabedoria. Você sabia que quando Salomão estava construindo o templo do Senhor, ele se apossou de alguns homens que tinham sabedoria para lidar com pedras preciosas, alguns homens que entendiam sobre como trabalhar com madeiras justamente para construir, para estruturar o templo da época de Salomão. E nos nossos dias de hoje não é diferente. O Espírito Santo, ele está sobre aquelas pessoas que o recebem e ele dá conhecimento. E eu quero compartilhar isso. Quanto mais você se esvazia de si próprio e compartilha seu conhecimento com outras pessoas, mais você se enche, mais experiente você fica. É só você ter um exemplo do professor. O professor, quando ele dá aula, quanto mais ele dá conteúdo, quanto mais ele passa conteúdo, mais conhecimento ele vai obter. Então a regra é, quanto mais. Eu quero dizer para você, não deixe de compartilhar aquilo que você tem, não deixe de doar, de abençoar outras pessoas que estão vazias e que precisam ser enchidas por esse conhecimento que você tem adquirido. Você vai experimentar a lei maravilhosa do transbordo, vai experimentar e vai vivenciar a multiplicação. Sabe o que aconteceu com aquela viúva? Aquela viúva conseguiu pagar a dívida com a quantidade exata do azeite que foi multiplicado. E ainda sobrou recursos para ela viver do restante. Assim também acontece. Quanto mais a gente dá de nós, quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais e mais nós nos doamos para outras vidas que estão precisando. Isso multiplica em nossas vidas também. Essa lei do transbordo, ou seja, quanto mais eu tenho, mais eu dou, é uma lei irrevogável da multiplicação. Então você precisa encher vidas, corações que estão vazios, tristes, sem direção. Você precisa compartilhar daquilo que você tem vivenciado de bom para essas vidas, porque isso também vai retornar para você de forma maravilhosa. No livro de Provérbios, o Senhor Jesus vai dizer isso. No livro de Provérbios, vai relatar sobre essa questão. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Essa é a lei do transbordo. Mas tem um detalhe. Quando aquela mulher não tinha mais vasos para colocar o azeite acabou. E isso também é uma lição para nós. Se você parar de doar, se você parar de compartilhar conhecimento, se você parar de dar aquilo que você tem recebido para o seu próximo, você vai estagnar. Você simplesmente vai parar também no tempo, vai ficar desatualizado, não vai mais obter a quantidade de informações, de conhecimento do que você tinha antes, porque você simplesmente parou de compartilhar. Esse é o segredo, não pare de compartilhar.
aquilo que você tem recebido, aquilo que você está transbordando para o seu próximo. E como identificar a lei do transbordo? Primeiro, você precisa reconhecer em que área você está sendo próspero. Segundo, você precisa também compartilhar, abastecer outras vidas. E terceiro, você verá o milagre da multiplicação em todas as áreas da sua vida. Área financeira, área sentimental, área familiar, a sua área profissional. Então, identifique aonde você está sendo próspero e continue transbordando e dando, porque você vai ver que a lei do transbordo, ela vai fazer parte da sua história. Forte abraço e até o próximo vídeo.